E hoje eu queria falar com vocês sobre a questão do governo da Igreja Presbiteriana. Então, eu vou falar um pouco sobre governos de igreja, quais são os modelos de governo que existem, e aí eu vou focar no presbiteriano, que é o nosso, né? Se der tempo, eu devo falar um pouco sobre as marcas da verdadeira igreja, que são as três marcas clássicas da verdadeira igreja que se consolidaram no período Reforma e pós-Reforma. Mas vamos ver se dá tempo. Se não der, a gente no próximo encontro entra nesse assunto. Então, falando sobre o governo da Igreja Presbiteriana, eu começo com um gráfico para nós pensarmos quais são as três principais formas de governo que existem. Existe a forma congregacional, que o lema é todos governam todos. Eu simbolizei ali com bolinhas vermelhas os membros da igreja, a membresia, e com bolas pretas a liderança. No sistema congregacional, você não tem um líder em termos de governo, você tem um pastor na igreja, mas as decisões da igreja são tomadas por todos, em formas de assembleia. Esse é o sistema, por exemplo, das igrejas batistas. Então, o governo é congregacional. Imagine que nós fôssemos uma igreja batista. Todas as etapas da reforma da nossa igreja, a Assembleia deveria decidir. Então, como é que a gente está fazendo essa reforma? O Conselho nomeou uma comissão com gente envolvida em várias áreas, e aí a Fabiane, que é quem está mais à frente, correndo atrás de materiais, etc., ela coloca as opções num grupo e aí essa comissão toma a decisão. O conselho faz parte da comissão, há diáconos que fazem parte da comissão, né? Então é um poder delegado. Num sistema congregacional, é a assembleia quem toma as decisões. Toda decisão seria. Reuniria a membresia inteira. Agora é certo que nem os batistas conseguem lidar com isso. Eu já tenho informação de algumas igrejas batistas que eles acabam criando comissões. Eles acabam copiando um pouco o nosso sistema. Você imagina, a cada decisão da igreja você tem que reunir a assembleia. Pois é, e você imagina a discussão, né, de 100 pessoas para votar a cor do piso, a cor da parede. É um sistema muito difícil, mas é o sistema puro congregacional, né? Um outro aspecto que também é muito delicado, disciplina de pessoas. No nosso sistema, como é que é tratada uma disciplina? Primeiro, que tudo deve vir por escrito. Então não adianta um membro da igreja chegar no pastor ou chegar no presbítero e falar assim, olha, eu fiquei sabendo que tal pessoa está em pecado. Não adianta falar isso. No nosso sistema, tudo tem que vir por escrito. Então a resposta do presbítero ou do pastor vai ser, meu irmão, você coloca no papel, você assina, você tem como provar? Porque se não provar, pode reverter contra você, pode ser um falso testemunho. E aí, a partir de um papel, de uma denúncia, o conselho vai tratar do caso, vai chamar a pessoa reservadamente, tudo em conselho, em caráter sigiloso, né? É o conselho da igreja que lida com casos assim. E a disciplina, dependendo do caso, se for um pecado público, a disciplina será pública, mas sem detalhes. Então, geralmente, o que acontece quando uma igreja presbiteriana disciplina alguém por adultério, por exemplo? A disciplina é feita, e aí no domingo o pastor pede para todos os visitantes saírem da igreja. Depois da escola dominical, imagine, né? Dispensa os visitantes, ficam só os membros, portas fechadas, sem filmagem, sem gravação. O pastor anuncia, o nosso irmão tal, infelizmente, ele quebrou o 7º mandamento e está disciplinado na nossa igreja. Só isso, sem detalhes. Vamos orar por ele, vamos cuidar dele, mas saiba a igreja que ele está disciplinado. Agora, num sistema congregacional, a disciplina é feita na assembleia. Então, todo mundo fica sabendo do caso e a pessoa vai ser disciplinada na frente de todo mundo, né? Todo o caso se tornará conhecido. Então, é um sistema, de fato, complicado esse. Sim, a pergunta é o argumento congregacional de que Mateus 18, quando no final do processo dize à igreja para que ela seja considerada gentil, né, o publicano, como é que responderíamos esse argumento? O argumento é o seguinte,
eclesia de fato é a igreja, mas a Bíblia fala num texto que está se referindo, inclusive, à autoridade, né? Que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estão no meio dele. Então, não há um número mínimo para que se considere igreja. Igreja é a comunhão dos santos. Se você tem 3 membros reunidos para uma disciplina, ali está a igreja. Em Mateus 18, os passos são de você levar testemunhas e no final você levar a liderança da igreja, né? Agora, nada está claro ali no texto de que seja a Assembleia Geral da igreja, né? Eu acho que é um argumento fraco deles, porque igreja pode ser um grupo, pode ser representativo. Quando os presbíteros e os apóstolos em Atos 15 se reuniram em Jerusalém para julgar aquela questão doutrinária, ali estava a igreja. A igreja estava ali. Não estavam 5.000 pessoas, mas a igreja estava ali. Né? Os líderes são a igreja, eles representam a igreja. Tá? Então, o lema desse é todos governam todos. As decisões passam pela Assembleia. A segunda forma mais conhecida é episcopal. Congregacional vem de congregação. Né? Episcopal vem da palavra grega que é episkopos. Epi, acima, skopos, olhar. Aquele que olha de cima. Que na nossa língua é perfeitamente ajustável para supervisor. Super, em cima, visor. É o mesmo sentido. Né? Ou superintendente. Então, esse é o sentido de episcopos. O governo episcopal tem como lema, um governa todos. Por isso que eu coloquei uma bolinha preta ali de fora da congregação, porque a ideia é de que um vai governar em todos. Onde é que nós encontramos esse sistema? Na igreja episcopal, há uma igreja com esse nome, na igreja anglicana, na maioria esmagadora das igrejas pentecostais e neopentecostais, em que o pastor é quem toma a decisão. E no começo da igreja católica, era episcopal. Se você considerar a igreja católica local, você sabe que o padre é quem toma a decisão. O padre não junta presbíteros para decidir. Então essa é a ideia. Numa igreja pentecostal ou neopentecostal, o que o pastor, missionário, apóstolo decidir, está decidido, né? É ele quem toma a decisão. O lema então é um governa todos. Qual é o argumento que os episcopais usam? E eu estou pensando aqui num bispo primaz episcopal aqui do Brasil, que ele diz o seguinte: Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos para governar a igreja. A decisão foi de cima para baixo. Por isso, a liderança da igreja, o pastor de cada igreja, ele deve ser escolhido por cima. Os bispos escolhem quem será aquele pastor. Nunca são os membros escolhendo. Veja, eles pegaram um texto só, Jesus escolhendo os apóstolos, mas eles não foram para os textos em que Paulo diz para Timóteo e para Tito viajar e constituir presbíteros, elegendo presbíteros. Os presbíteros eram de fato eleitos pela igreja, havia a participação da igreja para a eleição dos presbíteros. Se o sistema fosse episcopal, um dos apóstolos tomaria a decisão. Aliás, lembremos-nos que os apóstolos eram homens inspirados, que escreviam a Bíblia sem erro, que tinham dons de cura, dons de milagres. Então, um deles poderia falar assim: gente, nós temos sido usados por Deus, então vamos deixar Tiago, irmão de Jesus, decidir, ou então Pedro, ou então Paulo, eles decidem, está decidido. Mas eles não fizeram isso, né? O que nós encontramos em Atos 15 são apóstolos e presbíteros tomando a decisão. Há um autor, Joel Bick, e ele escreve isso no Teologia Puritana quando ele fala de governo de igreja. Ele diz que os apóstolos, mesmo tendo aqueles dons sobrenaturais e mesmo sendo homens inspirados por Deus, eles não desprezaram os presbíteros. Eles poderiam falar assim: gente, nós somos inspirados, nós somos escolhidos por Jesus Cristo, vamos resolver essa questão? Mas não, eles precisavam dos presbíteros. Por quê? Porque o sistema bíblico é de presbíteros, desde o Antigo Testamento. A primeira ocorrência que nós temos de presbíteros, e a palavra presbítero é a transliteração de ancião. O que é uma transliteração? É quando eu crio uma palavra na língua portuguesa sem traduzi-la. Eu pego a palavra lá na língua original e a portugueso.
Um exemplo bom é gasofilácio. Gasofilácio é a própria palavra casa do tesouro em grego, que se falava gasofilácio, e ela foi absorvida pela língua portuguesa. É o mesmo caso de presbítero, né? Presbítero é ancião em grego. Então, em grego, se você for falar grego e você for chamar um senhor de idade, você fala presbítero, presbíteroi. Então, a primeira ocorrência de presbíteros ou de anciãos no Antigo Testamento é quando Moisés vai até o Egito e ele reúne, diz lá o texto, que ele reúne os anciãos do povo. Quando ele vai falar de libertação para o povo, do povo de Deus que estava cativo no Egito, ele não fala para a multidão inteira. Os presbíteros vêm representando o povo, representando as famílias, e ele fala com os presbíteros. Então, no Antigo Testamento, você tem o governo dos presbíteros na extensão inteira. As cidades eram governadas por presbíteros. Quando você sai do Antigo Testamento e entra no Novo Testamento nas sinagogas, as sinagogas eram comandadas por presbíteros. E por consequência, os apóstolos que eram judeus, quando eles vão montar um governo da igreja, adivinha o que eles vão usar? Presbíteros. Eles não vão criar algo novo, eles vão seguir a forma de governo que veio desde o Antigo Testamento. É claro, não há uma ruptura. É o Joel Bick de novo que vai dizer o seguinte, que nós não deveríamos nos espantar que a forma de governo adotada no Novo Testamento foi a continuação da forma de governo do Antigo Testamento, porque é a teologia da aliança. Você tem continuidade e descontinuidade. E aí nós partimos para o terceiro modelo, que é o bíblico, que é o que é seguido na maioria das igrejas reformadas e não apenas na igreja presbiteriana, que é o governo representativo. O lema é: alguns governam todos. Nesse sistema, então, eu graficamente tirei as bolinhas vermelhas ali da membresia e transformei em bolas pretas, porque a ideia é que o presbítero ele é da igreja e ele é eleito pelo povo para governar a igreja. Há uma delegação de poderes da congregação para que o presbítero governe. É muito parecido com a forma de governo dos países democráticos, por representação. No Brasil também é assim. Aliás, um fato interessante, né? A palavra senador, ela vem da raiz senil, que é o latim para ancião, para idoso. O Senado é o governo dos mais velhos. Então, no Antigo Testamento, eram os mais velhos, eram os anciãos que governavam. No Novo Testamento, não são necessariamente os mais velhos, mas eram os presbíteros que governavam. E em latim, são os senadores, é o Senado. Aliás, me parece que na lei brasileira há um limite maior para se tornar senador, né, do que para se tornar deputado, porque a filosofia é que são os mais velhos. E no sistema, então, que nós temos, você tem essa delegação de poderes. A congregação escolhe os seus representantes para serem presbíteros. Agora, é diferente do que acontece na esfera civil. Na esfera civil, o político é eleito e geralmente ele representa uma classe. Na igreja não pode ser assim. O presbítero não é eleito para representar as famílias que o elegeram. Ele é eleito para representar os interesses de Deus, mesmo contrariando as pessoas que o elegeram, porque é a igreja, né? Na igreja você não está pensando em interesses particulares, partidários, você está pensando nos interesses da palavra. Tá? Então esse é o sistema representativo. O texto que nós temos que mostra isso de forma muito clara é Atos 15, de 1 a 6, né, que já foi citado, mas vamos lá. Atos 15, de 1 a 6. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles.
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E aí o texto segue, Pedro vai falar, Paulo vai falar, Tiago é quem está presidindo, é quem está moderando, no final ele vai dar a resolução. E a resolução, ela vai baixar para as igrejas. Então veja que há representação no envio dos presbíteros, os presbíteros saem das suas igrejas para irem receber, para irem discutir o assunto, e no final a decisão desce para as igrejas. Veja o versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, são irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto que sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Por que essa decisão, sem sair muito do assunto, mas por que essa decisão foi tomada? Que os gentios, eles se abstivessem de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Porque, pela primeira vez na história do povo de Deus, judeus e gentios agora iam sentar numa mesma mesa. O judeu nunca se sentava na mesa com um gentil. Ele considerava o gentil impuro cerimonialmente. Mas agora, o muro da separação, como diz Paulo, foi quebrado, ele foi derrubado. E judeus e gentios ocupam o mesmo povo. Mas judeus e gentios são muito diferentes. Os gentios comiam carne sangrando sem nenhum problema. Os gentios, dependendo da nação, eles tinham 2, 3 esposas. Então, a decisão de Jerusalém é no sentido de falar para os gentios, agora vocês vão ter que mudar um pouquinho para não escandalizar os judeus. Então se abstenham de carne sacrificada a ídolo. O que é isso? Naquela época, e Paulo vai trabalhar esse conceito em Corinto, a carne que descia para o açougue era uma carne que havia passado por um templo pagão. Então, no templo pagão, animais eram sacrificados a ídolos. E a carne que sobrava não era jogada fora, ia para o açougue para ser vendida. E aí o crente tinha esse problema com a sua consciência. Eu estou comendo uma carne que eu sei que ela foi sacrificada a ídolos. Eu como ou não como? É a pergunta que faziam para Paulo. E aí a resposta de Paulo foi a seguinte: é certo que não existem ídolos, pois tudo o que é recebido com ação de graças é santificado. Então, pode comer com tranquilidade, agradeça a Deus pelo alimento e coma. Mas, se o teu irmão de consciência mais fraca te vir comendo essa carne e se escandalizar, se abstenha, por amor à consciência mais fraca do teu irmão. É daí que vem a palavra de Paulo: se comer carne escandaliza o meu irmão, o que eu faço? Eu não como carne. Então note, não há um problema em comer carne, mas o problema é o escândalo na cabeça de um novo na fé, vendo alguém comendo carne que foi sacrificada a ídolo. Essa é a ideia. Então, aqui é uma resolução de Jerusalém para colocar na mesma mesa gentios e judeus que tinham hábitos alimentares muito diferentes, que tinham uma questão cultural muito diferente, e eles vão se adaptar, né, para ocupar agora o mesmo corpo. Essa é a ideia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos ver agora detalhadamente estes sistemas, e eu vou incluir outros aqui.
Sistemas de governo da igreja. O Louis Berkhoff alista os sistemas de governo da igreja que já passaram pela história. O primeiro deles, que ele alista, é o sistema anárquico. Os Quakers, ou Quakers, Sociedade dos Amigos, foi um movimento religioso nascido na Inglaterra, sob a liderança de George Fox, proeminente evangelista. Juntamente com os Darbistas, por causa do inglês John Nelson Darby, movimento também inglês, conhecido como Irmãos Unidos, Irmãos de Plymouth, e casa de oração. Eles rejeitaram qualquer sistema de governo eclesiásticos por entender que este degenera o governo e as comunicações do Espírito. Os ofícios são abandonados e no culto as sugestões do Espírito Santo são seguidas. Então, o sistema anárquico, como diz o nome, é um sistema de não governo. É a ideia desses movimentos que eram mais místicos, né? E os Quakers, eles receberam este apelido porque Quaker é mexer, né? Tremer. E eles eram movimentos parecidos com os pentecostais hoje, né? Eles tinham visões e esse tipo de coisa. E a ideia é que eles criam que na igreja você não pode ter nenhum outro governo que não seja o Espírito Santo. Você não pode ter governantes humanos. É o Espírito Santo quem deve governar a igreja. Por isso que era um sistema anárquico, tá? Representado por estes movimentos que foram citados aí. Um segundo movimento é o erastiano, de submissão ao Estado, que vem de Erasto, um homem que viveu de 1524 a 1583. Ele ensina o seguinte, que a igreja deve sua existência e sua forma às regulamentações promulgadas pelo Estado. É função do Estado governar a igreja, exercer a disciplina e aplicar a excomunhão. As censuras eclesiásticas são punições civis, embora sua aplicação possa ser confiada aos legítimos oficiais da igreja. Este sistema tem sido aplicado diversamente na Inglaterra, na Escócia e na Alemanha, igrejas luteranas. Ele entra em conflito com o princípio fundamental da chefia de Cristo, de Jesus Cristo, e não reconhece o fato de que a igreja e o Estado são distintos e independentes em sua origem, em seus objetivos e objetos primordiais, no poder que exercem e na administração desse poder. Então é o caso de igrejas estatais, igrejas em que o próprio Estado comanda a igreja. Você tem a igreja anglicana, né, em que o chefe do Estado inglês, o rei ou o príncipe é o presidente da igreja, e a igreja é o Estado quem regulamenta a igreja. Você tem a igreja luterana, que tem uma ligação com o Estado. Aliás, na Alemanha, ainda hoje, o dízimo ele sai descontado no salário da pessoa. Ainda hoje. A pessoa, então, no emprego, ela faz a destinação. Eu sou católico, eu sou protestante, ou eu sou ateu. Se ele é ateu, ele não precisa pagar, né? O dízimo não vai para ninguém. Mas se ele declara católico ou protestante, é descontado no salário o dízimo e encaminhado para a igreja. Então você vê uma mistura de Estado dentro da religião. E o outro exemplo que o Berkhoff deu ali foi na Escócia. Eu tenho um pastor amigo meu que está na Escócia e é exatamente assim. Não na igreja em que ele está. Não, na igreja que ele está mesmo. Como é que o pastor... Não, desculpa, na igreja que ele está é uma divisão, mas há uma igreja nacional na Escócia que para alguém ser pastor faz um concurso público. E aí passou no concurso público, ele recebe a igreja. Ele não precisa nem ser crente. Se ele passar nas provas, ele recebe a sua paróquia, né? O sistema paroquial em que o pastor cuida do bairro, das escolas. Então é algo estatal mexendo com uma igreja. Esse é o sistema que nós chamamos erastiano, ok? Que ainda existe hoje. O sistema episcopal. Os episcopais afirmam que Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados estes como sucessores dos apóstolos, e que ele constitui estes bispos numa ordem separada, independente e capacitada para perpetuar-se. Neste sistema, o coetus fidei, ou seja, a comunidade dos crentes, não tem absolutamente nenhuma participação no governo da igreja. Nos primeiros séculos da sua história, era este o sistema da Igreja Católica Romana. Na Inglaterra foi feita uma combinação dele com o sistema erastiano, mas a Bíblia não oferece base para a existência de tal classe separada de oficiais superiores,
dotados do direito inerente de ordenação e jurisdição, e que, portanto, não representam o povo e nem tampouco, em nenhum sentido da expressão, derivam do povo seu ofício. A Escritura mostra claramente que o ofício apostólico não era de natureza permanente. Os apóstolos compunham uma classe claramente distinta e independente, mas a sua tarefa especial não era de governar e administrar os assuntos da igreja. Era seu dever levar o evangelho às regiões não evangelizadas, fundar igrejas e então designar dentre o povo outras pessoas para a tarefa de governar estas igrejas. E antes do primeiro século o apostolado já tinha desaparecido inteiramente. Então, quando os episcopais dizem a nossa base é Jesus escolhendo os apóstolos, é uma base equivocada, porque os apóstolos foram um ofício temporário. Eles duraram o primeiro século, no segundo século você não tinha mais apóstolo vivo. E os apóstolos, como menciona Berkhoff e tantos outros autores, eles não eram pastores de igreja. Os apóstolos eram aqueles que iam abrindo campo. Eles iam abrindo campo. Né? É o equivalente do missionário hoje, né? Um missionário que vai para um lugar que não tem evangelho ainda. Estes eram os apóstolos. Tomé, por exemplo, não é registrado na Bíblia, mas Tomé foi para a Índia. Paulo, que era o apóstolo dos gentios, ele avançou pela Europa. Muito provavelmente ele chegou na Espanha. Né? A Bíblia não registra, mas o objetivo dele era chegar na Espanha. Esses homens não paravam anos para pastorear uma igreja, eles iam abrindo campo e elegendo presbíteros, para os presbíteros pastorearem a igreja. Então, é equivocado. Assim como é equivocada a concepção de hoje, que hoje há apóstolos. Né? Você vê em igrejas pentecostais pessoas se autodenominando apóstolos. É bastante equivocado, porque o apóstolo na Bíblia ele tem que cumprir alguns requisitos. Isso está claro no começo de Atos, quando Judas se suicida e os apóstolos decidem eleger alguém para ocupar o lugar de Judas. E aí eles, em oração, em jejum, eles vão escolher quem? Matias, né? Só que para escolher Matias, eles têm critérios. Quais são os critérios? É necessário que esse homem tenha sido testemunha do ministério de Jesus e tenha sido testemunha da sua morte e ressurreição. Matias se enquadrou e ele entrou. Mas, pastor, e o apóstolo Paulo? Ele não foi testemunha nem do ministério, nem da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas ele diz nas suas cartas, e ele é bastante enfático, que ele recebeu isso do próprio Senhor Jesus. Jesus apareceu algumas vezes para Paulo, então ele recebeu isso como um apóstolo nascido fora de tempo. Mas não seria esse um argumento para o apostolado moderno? Ora, se Paulo ele não foi contemporâneo e ele virou apóstolo, por que eu não posso ser apóstolo hoje? Porque Paulo foi aceito pelo colégio apostólico. Ele recebeu a aprovação. Pedro, escrevendo a sua epístola, ele chama Paulo de o nosso amado irmão Paulo, que escreve coisas difíceis, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, Paulo foi acolhido, ele não tinha um ministério independente e paralelo, ele foi acolhido pelo colégio apostólico. Em Atos 15, é Paulo que participa do concílio e é um dos que é designado para depois levar a decisão. Então ele foi amplamente aceito no colégio apostólico, coisa que hoje, por razões óbvias, um apóstolo moderno, né, ele não tem a validação apostólica. O apóstolo Paulo tinha. De fato, hoje há um movimento, inclusive com um ex-pastor presbiteriano, que ele deprecia os escritos de Paulo. Ele diz que nós devemos seguir a hermenêutica de Jesus Cristo e seguir só Jesus Cristo. Esse pseudo-pastor chegou a dizer que ele não acredita em Romanos 9, que Paulo deveria ter parado em Romanos 8. Então, agora isso não é novo, né? Isso aconteceu no decorrer da história, movimentos que criam que só os escritos de Cristo deveriam ser críveis. Então eu concordo com o senhor, além do testemunho digamos, o testemunho interno, né? O próprio apóstolo Paulo declarando que ele recebeu revelações de Jesus, que o seu apostolado não vem de homens, mas vem do próprio Cristo. E o reconhecimento do colégio apostólico, confirmando Paulo como um apóstolo, você tem um testemunho histórico. Na história, você tem o fechamento do cânon, incluindo os livros de Paulo, porque Paulo era reconhecido como um apóstolo. O testemunho histórico também é importante, né? Ele fecha essa argumentação.
Tá? Então, esse argumento episcopal, ele cai quando você percebe que os apóstolos eram um ofício temporário e os textos bíblicos que mostram que é o povo quem elege os seus presbíteros. Tá? Uma outra forma de governo é o sistema católico romano, que no início era episcopal, mas ele evoluiu para algo mais sofisticado. É o sistema episcopal levado à sua conclusão lógica. O sistema católico romano tem a pretensão de abranger não somente os sucessores dos apóstolos, mas também os sucessores de Pedro, que, segundo dizem, teve o primado entre os apóstolos e cujo sucessor é agora tido como representante especial da igreja. Então os católicos cometem esse equívoco histórico de dizer que Pedro foi o primeiro papa. Por que é um equívoco histórico? Porque nos primeiros séculos, todos os bispos das principais cidades eram chamados de papa. E o bispo de Roma, sendo Roma a cidade mais importante, no quarto século ele adquiriu a primazia de só ele ser chamado papa. Mas até o quarto século, todos os bispos eram chamados papa. A partir do quarto, apenas o bispo de Roma passou a ser chamado papa. Então não teve essa história de que Pedro era chamado de papa e que ele foi passando isso por sucessão. Né? E na sequência dessa primazia do bispo de Roma ser chamado papa, é que veio na sequência uma série de dogmas e doutrinas, por exemplo, afirmando que a palavra do papa é infalível. Ele é inerrante quando ele fala ex cátedra. Quando ele fala na função de papa, ele não erra nunca. E coisas assim, né, que se afirmaram. A Igreja de Roma é de natureza uma monarquia absoluta, sob o domínio de um Papa infalível que tem o direito de determinar e regulamentar a doutrina, o culto e o governo da Igreja. Então note, o sistema romanista não é mais episcopal, ele virou uma monarquia, porque eles têm um rei, eles têm um Estado, né, o Estado do Vaticano, eles têm uma guarda, virou uma nação, virou uma monarquia, na verdade. E o Papa, então, ele é infalível, tem o direito de determinar e regulamentar a doutrina, o culto e o governo da igreja. Abaixo dele há classes e ordens inferiores, às quais é dada uma graça especial e cujo dever é governar a igreja com a obrigação de prestar rigorosas contas aos seus superiores e ao sumo pontífice. O povo, nesse sistema romanista, não tem absolutamente nenhuma voz no governo da igreja. Este sistema também conflita com a Escritura, que não reconhece nenhum primado de Pedro como aquele sobre o qual o sistema em foco é edificado, e reconhece definidamente a voz do povo nas questões eclesiásticas. Além disso, a alegação da Igreja Católica Romana de que há uma linha ininterrupta de sucessão, desde o tempo de Pedro até os dias atuais, é contraditada pela história, como eu argumentei. O sistema papal é insustentável, tanto exegética como historicamente. Então, historicamente, ele cai, né? Qualquer estudante de história percebe que o papado ele começa no século IV. E exegeticamente, você percebe que quando Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus não estava se referindo a Pedro exatamente, mas era Pedro como o líder natural do colégio apostólico. Em Efésios 2:20, você vai ver quem é a pedra. É Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Então nós cremos no testemunho apostólico, a base da igreja, como Cristo falou, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, são os apóstolos. É por isso que a nossa igreja é apostólica, nós cremos numa igreja que ela é una, santa, católica, porque ela é universal, e apostólica. Nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos. Por quê? É o testemunho dos apóstolos, porque eles foram testemunhas reais. Como diz João na sua primeira epístola, o que os nossos olhos viram, as nossas mãos apalparam. Eles foram reais testemunhas, testemunhas oculares de Jesus Cristo. Nós não. Nós confiamos em quê? No testemunho apostólico. Nós cremos que os apóstolos que morreram afirmando essas coisas, eles deram um testemunho verdadeiro. É por isso que a nossa igreja é apostólica. Ela crê no testemunho apostólico e não é Pedro. É o colégio apostólico, a base da igreja. E Cristo é o quê? É a pedra angular. Porque no fundamento de uma casa você tem todo o alicerce e você pelo menos tinha no passado, uma pedra angular, que era a pedra que dava o ângulo.
E Jesus é chamado como parte do fundamento da igreja, sendo ele a pedra angular. Tá? Então essa é a nossa base. Um outro sistema é o congregacional, também chamado de independência. Em muitos livros reformados, quando você está no assunto de governo e você lê os independentes, a menção então é ao sistema congregacional. Tá? Segundo ele, cada igreja ou congregação é uma igreja completa, independente de todas as demais. Neste tipo de igreja, o poder de governo fica exclusivamente com os membros da igreja, que tem autoridade para regulamentar os seus próprios assuntos. Os oficiais são simples funcionários da igreja local, designados para ensinarem e para administrarem os interesses da igreja, e não têm poder de governo além do que possuem como membros da igreja. Se achar conveniente que as diversas igrejas exerçam comunhão umas com as outras, como às vezes se dá, esta comunhão se expressa em concílios ou convenções eclesiásticos e em reuniões ou conferências locais ou regionais para consideração de interesses comuns. Mas é determinado que os atos destes corpos associados sejam estritamente consultivos ou declarativos e não sejam impostos a nenhuma igreja particular. Deixa eu parar um pouquinho aqui para dizer o seguinte. Por que eles são independentes? Porque cada igreja tem o governo da própria igreja. Então, se numa igreja batista, por exemplo, eles decidirem que a partir de agora eles vão ordenar pastoras, eles o fazem. Aliás, tem um monte de igreja com pastoras. Eles não têm que submeter essa decisão ou pedir autorização para alguém que está em cima. No sistema congregacional, eles tomam as decisões entre eles e eles governam a igreja como um sistema independente. Por comparação, pense na igreja presbiteriana. Se a nossa igreja aqui de Vila Guarani decidir ordenar uma pastora, nós estamos em apuros, porque nós temos concílios acima de nós para prestar contas. Nós temos um presbitério, temos um sínodo e temos um supremo concílio. Então, no sistema presbiteriano, você tem uma certa autonomia de governo. Veja, qual é essa autonomia? O conselho e a assembleia podem comprar imóveis, podem vender imóveis. O tipo de reforma que a gente faz é determinado pela igreja. Há um governo da igreja local. Mas nós não podemos entrar em doutrina, por exemplo. Quando o assunto é teologia ou doutrina, isso você entra num sistema de conciliar, né? Que você tem uma estrutura, que há um concílio acima, que é o presbitério, há um sínodo e há um supremo concílio. O supremo concílio é a Assembleia Geral da Igreja, de 4 em 4 anos, ele se reúne para tomar decisões, explicações de doutrina e até formulação de novas doutrinas, se for o caso. Né? Então, a Igreja Nacional tem esse poder, as igrejas locais têm um limite na esfera do poder. Tá? Agora, no sistema congregacional ou independente, eles fazem o que eles quiserem. Eles não têm igrejas superiores para prestar contas. Como o Berkhoff diz, quando eles querem ter comunhão entre as igrejas, eles criam conferências, congressos, mas é apenas no nível de comunhão, não tem o poder de determinar o que cada igreja local vai fazer, porque eles são independentes. Tá claro, né? Assim? Seguindo ali. Esta teoria de governo popular, que torna o ofício do ministério totalmente dependente da ação do povo, certamente não está em harmonia com o que aprendemos na palavra de Deus. Além disso, a teoria de que cada igreja é independente de qualquer outra igreja não expressa a unidade da igreja de Cristo, tem efeito desintegrador e abre as portas para toda sorte de arbitrariedade no governo da igreja. Não há para onde apelar de quaisquer decisões da igreja local. Então pense, nós aqui como membros de uma igreja, se o governo da igreja, se os presbíteros começarem a fazer coisas erradas, você tem para onde apelar, você apela para o presbitério. Num sistema independente, não tem uma estrutura para cima, você sai da igreja, né? Não tem para onde apelar. Tá? Por que esse sistema ele não combina com a Bíblia? Porque na Bíblia você tem uma igreja local tendo dificuldades com judaizantes e eles apelam para o corpo de igrejas, Concílio de Jerusalém. Eles não estão sozinhos. Eles se unem numa igreja maior, no Concílio de Jerusalém, para tomar decisão, e a decisão baixa para as igrejas locais. Não há independência, há uma unidade, há um corpo só. Tá? Na sequência, imagine que o senhor tem um problema com o conselho da igreja. O senhor pode apelar ao presbitério.
Se o presbitério não resolver, apela-se ao sínodo. Se o sínodo não resolver, apela-se ao Supremo Concílio. Então, o concílio maior da igreja se chama Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral, né? Agora, em julho, haverá uma reunião do Supremo Concílio. Então, todos os presbitérios do Brasil, 351 presbitérios atualmente, mandam representantes para a reunião do Supremo Concílio. Cada presbitério manda 2 pastores e 2 presbíteros, quando o presbitério tem até 2.000 membros. Se chegar a 3.000 membros, eles mandam 3 pastores e 3 presbíteros. É uma reunião, então, que reflete o corpo presbiteriano espalhado pelo Brasil. É uma reunião, espera-se 1.400 pessoas. Tá? Então, esse é o órgão máximo, é o último tribunal para alguma apelação, é o Supremo Conselho. Eu fiz aqui um extrato daqueles 6 pontos do livro Igreja Apostólica, o Thomas Witherall. Quais são os 6 pontos? Primeiro, os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Ele discorre isso no livro, mostrando exemplos bíblicos. O segundo, o ofício de bispo e de presbítero era o mesmo. Aliás, em Atos 20, isso é claríssimo. Em Atos 20, Paulo ele manda chamar os presbíteros, e ele fala para os presbíteros que eles que eles foram constituídos bispos pelo Espírito Santo. Veja, os presbíteros foram constituídos bispos para pastorear a igreja de Deus. Presbítero, bispo e pastor no mesmo significado. Então, o Novo Testamento mostra que presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa. Não há um sistema de hierarquia, que o pastor é o primeiro e aí depois vem o presbítero, ou que o bispo é o primeiro e depois vem o presbítero. No sistema presbiteriano, pastor e presbítero estão no mesmo nível. A função é diferente. Ambos são presbíteros. É um presbítero docente que ensina e é um presbítero regente que rege ou governa. Então não tem hierarquia no sistema presbiteriano. Não é hierarquia nem para os diáconos. Os diáconos não estão abaixo dos presbíteros. Eles estão na mesma linha. A ideia é que eles têm funções diferentes. Então, no Novo Testamento, o ofício de bispo e de presbítero é a mesma coisa. São equivalentes. Havia uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Os textos bíblicos também nos mostram isso, né? Presbíteros em cada igreja. A história nos mostra que as primeiras igrejas eram governadas por presbíteros, até uma data que eu não me recordo aqui de memória, em que numa cidade estabeleceu-se um presbítero para cuidar da cidade, que era chamado de bispo. E ali nasceu o sistema episcopal, quando começaram a definir um presbítero mais importante, chamado bispo da cidade. Ali nasceu o episcopalismo. Antes desse sistema, você tinha as igrejas sendo governadas por presbíteros. Dentre os presbíteros, um deles era separado para parar de trabalhar, para ensinar a igreja, para se dedicar ao estudo, para se afadigar na palavra. E aí, como ele parava de trabalhar para esse fim, as ofertas iam para o sustento dele. É aí que você tem a concepção de presbítero docente, é o presbítero que ensina. E os outros governam, os presbíteros que governam a igreja. Ordenação era um ato do presbitério, ou seja, de uma pluralidade de presbíteros. A ordenação de oficiais era feita pelos presbíteros também. Havia o privilégio de apelar para a Assembleia de Presbíteros e o poder de governo exercido por eles em conjunto. Atos 15 é mostra disso. E o único cabeça da igreja era o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um diferencial, né? No romanismo, o cabeça da igreja é o Papa, ele é o cabeça. No protestantismo, o cabeça da igreja, o rei da igreja, é Jesus Cristo. E ele delega os seus poderes para quem? Para os oficiais. Então, como é que Cristo governa a igreja? Delegando poderes aos oficiais. E são os oficiais que, seguindo as leis do rei, vão governar a igreja em submissão ao rei, né? Então, há um rei só na nossa igreja. É por isso que no nosso sistema, nós não chamamos o presidente da igreja. Ele é o presidente do Supremo Concílio. Ele é o presidente do concílio. Ele não é o presidente da igreja. O presidente da igreja é Cristo. O Cristo é o cabeça da igreja.
O presidente é o presidente do Supremo Conselho, é o presidente da Assembleia. Então, esse é o correto biblicamente. O presidente da igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça, né? Os outros são moderadores de concílios. Aliás, no passado, quando os missionários norte-americanos chegaram no Brasil, o termo era moderador, né? Depois que mudou-se para presidente. Moderador expressa mais o que alguém faz num concílio, né? Alguém dirigindo uma reunião. Muito bem. E agora eu fiz um gráfico aqui da nossa igreja, como é que funciona a igreja presbiteriana. E aqui eu vou citar algumas questões da nossa Constituição, quanto a números principalmente, né? Então ali na base você tem as igrejas locais. Eu coloquei 4 igrejas locais apenas para formar um presbitério, porque esse é o número mínimo. De acordo com a nossa Constituição, um presbitério não pode ter menos do que 4 igrejas. Há número máximo? Não. Eu posso ter um presbitério com 10, aliás, o nosso presbitério é por volta de 10 igrejas, né, Eduardo? Mas eu posso ter um presbitério com 20, 30 igrejas. Não há um número máximo, há um número mínimo. Um presbitério não pode ser formado com menos de 4 igrejas. Então, 4 igrejas formam um presbitério. 3 presbitérios, em número mínimo, formam um sínodo. É a estrutura, veja lá. Presbitérios formando um sínodo. 3 é o número mínimo. Eu posso ter um sínodo com 20 presbitérios? Posso. No passado, inclusive, você tinha sínodos com muitos presbitérios. Hoje o número mínimo é 3. Tá? Então, 3 presbitérios formam um sínodo. Acima do sínodo, o próximo concílio é o Supremo Concílio. Ali ao lado direito, você tem a comissão executiva, que, como diz o nome, não é um concílio, é uma comissão. A comissão executiva é formada pela mesa do Supremo Conselho. O que é a mesa do Supremo Conselho? Presidente, vice-presidente, secretário executivo, secretários temporários e tesoureiro. E a comissão executiva é formada pelos presidentes de sínodos. Hoje são, se eu não me engano, 84 sínodos no Brasil. Então, os presidentes de sínodos e a mesa formam a comissão executiva. O Supremo Conselho, como nós já vimos, ele é formado pelo presbitério. Veja que eu puxei uma linha, para chegar no Supremo Conselho, eu puxei uma linha do presbitério, aqui por fora. Por quê? Porque não é o sínodo que manda representantes para o Supremo Conselho. É o presbitério que manda representantes para o Supremo Conselho. Por quê? Porque se fosse o sínodo, e eu acho que são 84 sínodos, que mandassem representantes para o Supremo Conselho, você teria uma representação muito reduzida. Imagine 84 sínodos, se cada um deles mandarem a semelhança dos presbitérios 4 deputados, você tem 84 vezes 4, né? Então, para ter uma representação mais nacional, é que a representação sai dos presbitérios, porque presbitérios são atualmente 351, se não me falha a memória. Aí sim você tem uma representação com mais de 1000 pessoas, tá? E a igreja presbiteriana, né? O sistema tem que ser o mais representativo possível. Como é que funciona a representação entre os conselhos? Então, veja, a igreja local ela tem o conselho, que é o primeiro concílio, que é formado por presbíteros regentes e um presbítero docente, que é o pastor. O pastor não é membro da igreja, o pastor é membro do presbitério. E, para a reunião do presbitério, cada igreja local tem um representante que é um presbítero. Então, o pastor já está lá no presbitério, porque ele é membro nato do presbitério. E cada igreja elege anualmente o presbítero que vai representar a igreja no presbitério. Então, concluindo, a reunião do presbitério é a concentração dos pastores de uma área mais um presbítero de cada uma das suas igrejas. Essa é a reunião do presbitério. E para o sínodo? Assim, o presbitério ele acontece pelo menos uma vez por ano, mas ele pode acontecer mais vezes, né? O sínodo ele tem que acontecer pelo menos uma vez a cada 2 anos. E quem é que vai para o sínodo? Representantes do presbitério. Quais são os representantes? 3 pastores e 3 presbíteros. O presbitério elege esses homens e manda para o sínodo, para as questões do sínodo. O sínodo não manda ninguém para o Supremo Conselho. O presidente do sínodo vai para a comissão executiva. O presbitério manda 2 pastores e 2 presbíteros de 4 em 4 anos para a reunião do Supremo Conselho.
Tá? Se um presbitério tiver 3 mil membros, aí ele manda 3 pastores e 3 presbíteros. Os números não importam muito. A ideia é para nós percebermos a representação. Há uma cadeia de representação. Tá? Se você pegar de baixo para cima, o mesmo ocorre. Imagine que você tem ali na base uma igreja que está se pentecostalizando. Quem é que vai tomar atitude? O Supremo? O Sínodo? Não. Eles não podem pular os concílios. Quem tem que tomar uma atitude é o presbitério. É o presbitério que é o imediato, é o presbitério que cuida das igrejas. Agora, se o presbitério não fizer nada e subir uma denúncia dizendo, olha, a igreja está pentecostal, o presbitério já sabe e não faz nada, aí o sínodo não desce à igreja, o sínodo presta contas do presbitério. Presbitério, por que vocês não estão agindo? O que está acontecendo? Imagine que o sínodo saiba e suba uma denúncia para o Supremo. O Supremo não vai descer na igreja local. Ele vai pedir contas do sínodo. Sínodo, vocês têm um presbitério que não está tomando decisões. Então é como se o Supremo puxasse a orelha do sínodo, para o sínodo puxar a orelha do presbitério, para o presbitério puxar a orelha da igreja. Então veja que nos concílios você não pode dar pulos, você segue a estrutura. Sim, Marcelo. O que o presbitério poderia fazer? Ah, bastante coisa. Ele poderia vir, primeira coisa, conversar com o conselho da igreja. Conselho, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? A nossa igreja é presbiteriana, as nossas doutrinas. Então, primeiro, uma conversa com o conselho. Se o conselho não mudar na base da conversa, o conselho pode ser denunciado, pode ser julgado, e uma das penas pode ser a dissolução do conselho. O presbitério dissolve o conselho, a igreja fica sem conselho, e aí o presbitério manda o interventor, um pastor, por exemplo, uma comissão, para eleger novos presbíteros. Ou então, em alguns casos, a igreja passa a ser congregação ou do presbitério ou acoplada a alguma igreja. Então há medidas que podem ser tomadas. Quando uma denúncia, uma comunicação é feita ao sínodo e o sínodo não faz nada, ou então quando o sínodo recusa-se a subir o documento. Isso em qualquer esfera conciliar. Se você mandar um documento para um concílio pedindo para subir a questão, e esse concílio falar não vou subir essa questão, a Constituição te autoriza a mandar direto. Você anexa a recusa no papel e você manda direto. É o artigo 63, se eu não me engano. Né? A documentação tem que tramitar concílio a concílio, mas se um concílio recusar, você manda direto para o de cima. Como é que é a dinâmica de uma Assembleia Geral, né, de Supremo Conselho? E a mesma dinâmica parecida com os outros conselhos. Tudo é por documentos. Então, os documentos dos presbitérios estão subindo, observando essa cadeia. Né? O presbitério manda para o sínodo manda para a comissão executiva e a comissão executiva manda para o Supremo. Quando chega lá no Supremo Conselho, você tem esses documentos que vieram do Brasil inteiro, que são divididos de acordo com o assunto ou a categoria em comissões. Então, documentos que tocam em leis da nossa igreja vão para uma comissão chamada Legislação e Justiça. Documentos que tocam em seminários, disciplinas de seminário, vão para uma comissão chamada Educação Teológica. Indicações de nomes para cargos na igreja, por exemplo, a igreja tem hospitais, tem pelo menos 2 hospitais, tem uma casa editora, tem Mackenzie. Então, indicações para ocupação de cargos de liderança vão para uma comissão chamada Indicações, várias comissões de indicações. Então, a ideia é que todos os documentos que sobem são divididos em comissões. E essas comissões, no momento próprio, elas vão se reunir em salas separadas. No Supremo Conselho são comissões de 20 e 30 pessoas. E aí eles passam ali alguns dias pegando documento a documento, gerando relatórios. Esses relatórios vão para o que nós chamamos de plenário, que é quando a Assembleia inteira está reunida. Né? O relatório que é feito na comissão, ele já é feito em forma de resolução. Quanto ao documento 001, proposta de unção com óleo na Igreja Presbiteriana do Brasil, o Supremo Conselho 2018 resolve tomar conhecimento, negar o pedido, considerando que a falta de base bíblica, histórica, confessional, etc., vai a plenário. Esse documento, aí todos esses relatórios da comissão
Quando as comissões cessam os seus trabalhos, vai todo mundo de volta para o plenário, e aí o presidente chama o relator da Comissão de Educação Teológica. Aí ele vai lá e aí ele lê esse relatório. Aí o presidente coloca em discussão o relatório. O documento está em discussão. Aí, participação do povo, da Assembleia inteira. 10, 20, 30 pessoas levantam a mão e vão para o microfone para debater o documento. Ou para concordar ou para discordar. Né? Para apoiar ou para tentar mudar os termos do documento. Há um instrumento que se chama substitutivo. Se eu discordo daquele relatório, eu posso fazer o meu relatório e apresentar na mesa e defender o meu relatório e ele vai ser colocado em discussão e em votação. Né? Então é um sistema assim bastante dinâmico. E aí, finalmente, tratando-se de um documento, depois que a discussão encerra, o presidente coloca votos. Os favoráveis ao documento como está, queiram erguer uma das suas mãos. Aí o povo ergue as mãos. Os contrários. E aí conta-se os votos. Se tiver maioria, passa-se a resolução. Então a reunião do Supremo Conselho digamos que é isso feito com 200, 300 documentos. Documentos em comissões trabalham, trazem para o plenário, e aí o plenário vota documento a documento, discussão a discussão. Tem assuntos que demoram 1 hora de discussão, às vezes até 2 horas, né, de discussão. É por isso que é uma reunião que dura a semana inteira. A reunião agora de julho irá de domingo a domingo. É certo que no domingo só são exercícios espirituais, né? No domingo você não tem essas discussões. Então a reunião começa no dia 22, com exercícios espirituais, e aí de segunda a sexta é essa dinâmica de debates e discussões. Na verdade, o resultado vai saindo. Na medida em que um documento é aprovado, essa resolução já vai para a ata. No final do dia você tem a ata de tudo aquilo que foi aprovado. E no final da reunião você tem a ata geral com todos os assuntos. Tá? Essa é a dinâmica. É o mesmo que acontece no presbitério. No Supremo é tudo muito grande, mas no presbitério é a mesma dinâmica. Os documentos entram, são separados em comissões, as comissões trabalham, geram relatórios que voltam para o plenário para discussão no plenário e aprovação no plenário. Mesma coisa, bem lembrado, bem lembrado. O Supremo Conselho começa com a verificação de poderes, né? Recebe-se lá as carteiras, as credenciais e eleição, é o primeiro ato. Elege-se a nova mesa, aí a nova mesa... Não, minto. Verificação de poderes, exercício espiritual. Faz geralmente um culto, aí na sequência do culto vem a eleição da nova mesa. A mesa é eleita, é empossada e aí entram os documentos. Então é a nova mesa que vai lidar com a documentação. A ideia é que a antiga mesa promove a eleição da nova mesa para ela operar durante a semana. Tá? E aí vem toda essa dinâmica de documentos, etc, etc. É assim que funciona. No caso do Supremo, o presidente é o presidente da reunião do Supremo. Mas como ele é o presidente do Supremo, ele representa a igreja no interregno. Né? E nesses 4 anos, há muitas reuniões de comissões e de instâncias da igreja. Assim como no presbitério e no sínodo, o presidente do concílio ele tem assento em qualquer comissão, tanto ele quanto o secretário executivo. Ele é o que nós chamamos de membro ex officio. Então você imagina que vai ter uma reunião da Casa Editora Presbiteriana, que tem a sua diretoria, o seu órgão que cuida. O presidente ele tem assento automático, o presidente e o secretário executivo têm assento automático nessa reunião. Então, mesmo depois da reunião do Supremo, tanto o presidente quanto o secretário executivo, eles participam de reuniões que vão acontecendo, é lógico, não são uma reunião da Assembleia, mas são reuniões dos diversos órgãos da igreja. Se nesse interregno de 4 anos precisar tomar alguma medida, você convoca ou a comissão executiva, se for uma medida administrativa, ou se for alguma questão que envolva a teologia, aí você convoca uma reunião extraordinária do Supremo Conselho. Há um exemplo recente. Recentemente, houve
houve ah, o novo código, foi o novo Código Civil houve, né, a promulgação de um novo Código Civil. Quando isso foi promulgado, afetou a nossa igreja. Então, imediatamente, o presidente convocou uma reunião da comissão executiva, uma reunião extraordinária, isso é, para tratar só desse assunto, e lá eles formularam um documento jurídico para proteger a igreja, né? Eu acho que era uma ação direta de inconstitucionalidade, uma coisa assim. Então, em casos urgentes que envolvam governo, a comissão executiva é convocada. Se surgir um caso urgente que envolva teologia, o Supremo Concílio pode ser convocado. Tá? Tá ok, gente? Vamos encerrar então? Vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de ter a tua palavra nas nossas mãos, que nos guia, que nos orienta em todo o teu conselho e especialmente no governo da igreja, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu todas as diretrizes para que nós, com o poder delegado do nosso Redentor, possamos trabalhar para ti na tua igreja, Pai. Abençoa-nos, portanto, aplique em nós este conhecimento de modo que nós façamos com dedicação, com responsabilidade o serviço que é do Senhor, Pai. Abençoa as nossas vidas, despede-nos agora embaixo dos teus cuidados, com segurança aos nossos lares. É o que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém.